Boa noite. Sejam muito bem-vindos nesse culto de oração. Todos nós temos gratidão no coração a trazer a Deus e também temos pedidos, não é? Temos alegrias e temos tristezas. Eu tenho um motivo muito grande, uma tristeza grande no momento, de um pedido de trazer à igreja. Minha mãe está internada há 1 ano e meio, recebendo alimentação por sonda, recebendo respiração pela traqueostomia, e tem sido bem difícil para todos nós. Totalmente paralisada, ela caiu, bateu a cabeça, teve um sangramento, foi operada na mesma noite e ficou 2 meses em coma. Depois saiu do coma com tetraplegia, completamente paralisada. Mas temos alegrias também, né? Temos muitas graças no coração para trazer, né? Eu cito a alegria de ter meus filhos na igreja, minhas noras, meus 3 netos na igreja, né? Uma é pequenininha ainda não nasceu, mas já é neto, né? E eu sei que, falando isso, eu estou estimulando vocês a lembrar o que vocês têm no coração de alegria para trazer perante Deus, nessa quarta-feira de oração. Hoje nós encerramos com o pastor Jael uma série, e quarta-feira que vem nós começaremos uma nova série. Eu vou falar para vocês que série começaremos quarta-feira que vem, no final do culto. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, somos agradecidos pelas inúmeras, incontáveis bênçãos recebidas. Temos também pedidos, problemas, inquietudes para trazer aqui, nessa noite, na tua casa de oração. Esteja conosco, perdoa os nossos pecados, tudo isso te pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Salmo 9, 1 e 2. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Eu os convido agora, então, a cantar o hino Sejas Louvado. Louvado
Eu os convido agora para que fiquemos em pé, para cantarmos o hino Minha Esperança. Em nada ponho minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não lhe posso face ver, eu mesmo assim não vou temer. Em cada prova suportar, vou sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. O seu amor é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar minha tentação, é Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Os momentos que se seguirão, eu os convido para que, em grupos, conversem, coloquem seus agradecimentos, os seus pedidos, e assim, para que, numa oração intercessória entre os irmãos, após nós teremos então uma oração com todos.
Boa noite, igreja. Deus fala conosco através de Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ajoelhemo-nos para orarmos. Querido Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, te agradecemos pelas nossas bênçãos, pelo cuidado que tens conosco, Senhor. Trago agora todos os pedidos e todos os agradecimentos que foram feitos, Senhor, aqui, para que tu possas colocar a sua mão poderosa e fazer tudo conforme a tua vontade. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu perdão, dá-nos a tua salvação e que um dia possamos estar todos juntos contigo no reino dos céus. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Que a graça de Deus já esteja com você e que ela permaneça com você. Nós vamos cantar 3 músicas especiais aqui. São músicas que o Henry pianista, e o Henry, meu filho, escolhemos, mas a gente quer fazer uma parceria com vocês. Então cantem com a gente, porque algumas pessoas aqui, pasmem, não conhecem essas músicas. Então cantem com a gente, bem forte, vai passar as letras ali. Ao nascer, eu ouvi você chorar. Lembram? Cantem. E pude até sentir seu coração pulsar. Amém. Ninguém me viu ali, mas eu te amei. E só vou pedir que ouça o que direi. Cantem bem forte. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Vocês conhecem, cantem. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistir em convidar, eu direi morrer pro mundo. Cristo
em meu lugar. Eu não sou mais eu não sou mais eu não sou mais eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, amém, e faz-a de novo. Eu quero ser, amém. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Eu quero ser um vaso novo, por isso nós estamos aqui pedindo para que Deus possa realmente nos partir, para que Ele transforme em nós este novo homem, esta nova mulher. Boa noite. Cumprimentamos você que está assistindo pelas redes sociais. Quando oramos juntos, nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais irmãos e nós também nos tornamos mais família. E falando em família, a Igreja Adventista, de forma especial, a nossa igreja aqui, é uma família que serve. Por isso, queria relembrar você, a hora que você sair aqui do templo, e você que nos acompanha também pode participar. A comunidade aqui, os alunos aqui do NASP Hortolândia, mais a comunidade adventista também de Santa Catarina, da Associação de Santa Catarina, vão participar de um projeto de missão no Peru. 1000 Calebs em Cusco. Serão distribuídos em 15 pontos. Pontos de evangelismo, pontos de pregação. E eles convidam você também para participar. Nós podemos participar. Então, na saída, haverá lá um envelopezinho preparado para que você possa participar, colocando lá, eu não posso ir, mas eu apoio financeiramente minha oferta de gratidão para que nós tenhamos essa representação também da nossa igreja ali. A informação que nos chega também é que você pode participar pelo SEVME. No SEVME há um lugarzinho, quando você entra, Igreja do NASP, Hortolândia, você encontra ali um lugarzinho onde você pode participar. Vamos juntos participar da missão. O pastor Ronaldo Arco diz que a missão não para. Algumas imagens aqui, para que a gente relembre. De frente com Cristo, uma caminhada de fé. Foi a nossa penúltima noite. Hoje é a última desta série Adoração. O que ficou na sua mente em relação ao cego de nascença? Na minha mente, no meu coração, ficou de que o testemunho é uma forma de adoração também. Veja que ele foi, lavou-se, quando voltou, ele não viu mais Jesus,
mas ele começou a ter uma vida de testemunho. Nós precisamos dar mais testemunhos. Pastor Ronaldo, que está ali, a gente tem conversado aqui a colar sobre isso, né, pastor? Testemunhos. E uma imagem aqui, não existe caminhada de adoração sem testemunho pessoal daquilo que Deus fez por você. Eu vou trazer uma imagem aqui, essa imagem desta família. Você pode reconhecer aqui algumas faces, né? Tem ali a Leila, né? Tem a Lucy que está lá, deitada na cama, fazendo um coração. Mas olha que imagem, e aqui tem um testemunho. A bebê Nicole, fruto de oração, e hoje eu vou ler aqui o testemunho da Lucy Perla. Eu quero agradecer imensamente a oração de cada um de vocês. Nós chegamos aqui a orar por ela numa das quartas-feiras. Com 6 meses de gestação, fui internada no dia 14 de maio, com pré-eclâmpsia grave. Eu tive um derrame pleural, por isso fiquei na UTI. Foram dias angustiantes, onde eu pensei que eu ia morrer. Mesmo achando que Deus estava em silêncio, eu sabia que tinha muita gente orando por mim, vocês da igreja, minha família, e eu quero agradecer. A minha pressão chegou a 22/11, perto de convulsionar-me e correndo o risco de um AVC, ou ter a minha placenta descolada. Então os médicos entenderam que era a hora de interromper a gestação da minha filha, uma bebê de 6 meses, porque ela estava sem oxigenação suficiente. Foi um parto difícil, tenso, doloroso, totalmente diferente daquilo que eu almejava, mas a minha filha nasceu com vida, graças a Deus. Depois que ela nasceu, eu só pedi a Deus para que me tirasse da UTI, porque aquele lugar me angustiava, me dava pânico. Graças, agora estou no quarto, começo a me movimentar, minhas pernas, o inchaço diminuir. Eu vivo um dia por vez, a cada hora, a cada minuto. Eu agradeço a Deus por minha vida e pela vida da minha filha. Pude ver a minha bebê, ela escreve. A minha querida Nicole, ela segurou o meu dedo tão forte, que parecia que estava dizendo: calma, mamãe, tudo vai ficar bem. Derramei uma lágrima. Hoje estou dando o meu testemunho por mensagem, mas breve eu irei à igreja, na presença de Deus e na presença de meus irmãos de fé, para testemunhar, aqui, meus irmãos, para testemunhar e para dizer: meu Deus, louvado seja o teu nome, aceite o meu testemunho, aceite a minha gratidão. A caminhada de adoração é olhar para trás e ver as obras que Deus tem feito por nós, mas, sobretudo, irmãos, as obras que Deus tem feito em nós. Por isso nós continuamos a caminhada, não? A caminhada. Muito bem. Vamos então para o nosso estudo desta noite. Todas as noites desta série nós temos tido um texto bíblico e um personagem. Hoje nós teremos um personagem e 3 blocos de textos bíblicos. Então eu quero convidar você para a primeira porção, Salmo 51. Você pode encontrar o texto? Salmo 51, e nós vamos fazer um recorte nos versos de 1 a 7. Depois nós vamos ter o segundo bloco de Hebreus e Romanos capítulo 8. E essa imagem, ela vai ficar diante de nós, porque
Estamos orando para que o Espírito Santo fale ao nosso coração esta noite mais uma vez, para que o Espírito Santo nos ilumine e possamos ter uma resposta ao final deste encontro com a palavra de Deus. Salmo 51, você já encontrou? Você que nos acompanha? Muito bem. Vamos então ler. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. À medida que formos lendo, eu vou chamando a atenção, tá? Algumas palavras. Apaga de minhas transgressões. Esta é uma palavra. Transgressões. Segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Outra palavra. E purifica-me do meu pecado. Terceira palavra. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse primeiro bloco do Salmo, nós poderíamos dizer que aqui é o autoexame, reconhecendo a situação, porque o convite de Deus é que nós estejamos no trono dele, diante da face do sumo sacerdote. O versículo 4 e 5 poderia ser minha confissão. Contra ti e contra ti somente pequei. Eu fiz o que era mal diante de teus olhos, de sorte que és justificado em falares, indesculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, essa expressão aqui é forte, e em pecado me concebeu minha mãe. O versículo 6 e 7, esses versículos, poderíamos colocar como o meu pedido, o nosso pedido, diante do sumo sacerdote. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a tua sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Até esse ponto. Por que confessar? O pecado nos deixa alquebrados, feridos, rendidos, deixa-nos marcados pelo remorso, desgosto de nós mesmos. O pecado é uma chaga terrível, dilacera-nos. Só a confissão sincera pode nos libertar diante do sumo sacerdote, estando no trono da graça. Davi é o nosso personagem de hoje. Ele foi um homem que vivenciou muitas experiências na sua vida. Nós sabemos que Davi, desde mais moço, mais jovem, ele era impetuoso, ele servia a Deus. Todavia, nas suas caminhadas, ele também teve seus deslizes. E que delizes, e quais delizes teve Davi? Davi, ele não foi para a guerra, num determinado dia. Era primavera. Ele preferiu ficar na cidade de Jerusalém. Enquanto o exército e seus oficiais estavam no campo de batalha, na linha de frente, Davi ficou em Jerusalém e ali, numa tarde, ele viu uma mulher que tomava banho. Ele, então, chamou seus oficiais, ajudantes de ordens, para que trouxesse aquela mulher. E ele, então, a viu no palácio. E no relacionamento que não poderia ter acontecido, Davi, soube que ela estava grávida, ficou grávida. Então, ele mandou chamar o marido. Mandou chamar o marido e fez com que o marido pudesse ter um encontro com a esposa, mas o marido, Urias, não foi, porque a consciência de Urias era assim: enquanto o exército está lá no campo de batalha, enquanto que os meus
generais, meus superiores estão dormindo no relento, por que eu tenho que ir para casa para jantar, comer, estar com minha esposa? Por quê? E ele então foi dormir junto com os guardas, e ele não foi para casa. Então Davi soube disto e fez com que ele jantasse com Davi no palácio. Ele ficou ébrio, mas naquela segunda noite ele também não foi para casa. Então Davi, é importante a gente ver todas essas partes para poder entender as palavras do Salmo 51. Pecado, transgressão, iniquidade. Então ele escreve uma carta para o comandante Joabe e diz: coloque na linha de frente. E Joabe obedeceu, colocou na linha de frente Urias, e na batalha sangrenta ele foi atingido e morreu. E aí então essa história triste e trágica de um personagem bíblico tão querido, não? Teve implicações muito tristes, porque o pecado, mesmo sendo secreto, ele traz impactos na vida familiar, na vida social e na vida da comunidade de fé. Então, Deus chamou o profeta Natã, e Natã teve que falar com Davi. E na medida em que Natã falava com Davi, por ordem de Deus, porque Deus é maravilhoso, né? Deus sempre busca os pecadores. Deus toma a iniciativa de buscar os pecadores. Eu prefiro dizer assim: Deus toma a iniciativa de me acompanhar e envia o Espírito Santo para me sensibilizar quando os meus pés falham. Esse é o nosso Deus, Deus de amor. Então, enquanto o profeta Natã falava com Davi, Davi começou a ficar bravo, ficar nervoso, porque Natã contava uma parábola, uma história, uma ilustração, não? E ele começou: nossa, esse homem foi injusto. E aí Natã disse: esse homem da história, da parábola, da ilustração, é você. Foi confrontado, é você. É você. Você agora compreende o Salmo 51? Então, o que é pecado? O pecado significa errar o alvo. É fazer algo contra Deus ou contra uma pessoa. É estar em oposição à vontade de Deus. Porque todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Pecado é fazer o oposto do que é certo. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Pecado é deixar de fazer algo que você sabe que é certo. Provérbios 4,17 diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. O pecado é um caminho de progressão descendente. O pecado é um caminho de entropia para baixo. Leva a pessoa a ficar insensível para o bem, sem poder restaurador do Espírito Santo. A pessoa não percebe que está enredada no mal. Pecado. Nossa natureza pecaminosa faz com que andemos naturalmente na direção do egoísmo, na direção da inveja, do orgulho. Pecado. Apóstolo Paulo diz isso no capítulo 7 de Romanos, né? Tão conhecido, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu espírito, não habita bem algum, mas o querer o bem está em mim, mas eu não consigo realizá-lo. Eu não consigo realizá-lo. Pecado. E a transgressão? Porque sempre a gente lê na Bíblia pecado, transgressão, iniquidade. E o Salmo, Davi, ele confessa e ele cita transgressão. A natureza do pecado leva à transgressão. Leva à transgressão.
A transgressão pode ser intencional ou não intencional. Tem o farol vermelho. Eu sei que tenho que parar. Mas sabendo eu que tenho que parar no sinal vermelho e conhecendo as leis de trânsito, eu decido avançar o sinal vermelho. Transgressão. Transgressão. Devido à natureza decaída, todos nós passamos dos limites. Transgressão. É intencional. Muitas vezes você pensa, não vai dar nada não, né? Não vai dar nada não. Então eu vou passar. Transgressão. Transgressão. Quando conscientemente passamos pelo sinal vermelho. E a iniquidade? E a iniquidade? Aqui é o ponto mais triste. Porque se transgredir é escolher desobedecer, a iniquidade é uma escolha premeditada. É a escolha planejada, urdida na mente e na alma. Iniquidade, iníquo, né? A Bíblia tem essa expressão, iníquo, aquele que planeja. Davi pecou, transgrediu e foi mais além. Por isso que ele pediu que Deus o perdoasse da iniquidade, porque ele planejou, escreveu carta, mandou para a linha de frente. O pecado de Davi com Batseba, que levou ao assassinato de seu marido, foi uma iniquidade. Nós poderíamos dizer nos termos modernos, né? Foi tremendamente injusto. Miqueias 2, versículo 1 diz assim: ai daqueles que maquinam, Miqueias, profeta Miqueias, né? Maquinam maldade e planejam o mal, deitados na cama. Quando raia o dia, o executam. Veja, iniquidade, pois tem poder para isso. O Salmo, ele está dividido nestes blocos, para que, didaticamente, nós possamos nos aparelhar quando entrarmos na presença de Deus, diante do sumo sacerdote. Primeiro bloco, reconhecer e aceitar. Reconhecer e aceitar. Senhor, pequei. Faz um autoexame. Senhor, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Faz a confissão. Senhor, pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Faz o pedido. Senhor, purifica-me. Purifica-me. E quando os adoradores vão na presença do sumo sacerdote e diz assim: purifica-me, como aconteceu com Isaías, né? Meus lábios, eu ficarei limpo. Senhor, Deus Pai de provisão e graça, lava-me. Eu ficarei mais alvo do que a neve. Quero convidar você agora para Hebreus. Vamos deixar um pouco Salmos, vamos agora para Hebreus. Hebreus é o convite de Deus. É o convite que Deus está fazendo esta noite. Para mim, para você que está aqui presencialmente, para você que acompanha nas redes sociais. Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15, 16. Hebreus. O apóstolo Paulo, já bem perto do seu martírio, ele escreve esta epístola aos Hebreus, juntamente ou quase concomitantemente com a epístola aos Romanos. A epístola aos Hebreus é um chamado para os hebreus que estavam querendo voltar aos ritos judaicos. Então, a carta de Paulo aos Hebreus vem falando de que os sacrifícios humanos, aqueles que eram feitos, executados antes da morte de Cristo, eram sacrifícios que não tinham agora mais valor, porque o sacrifício perfeito foi feito pelo Cordeiro perfeito na cruz do Calvário.
Por isso, o capítulo 4, agora, versículo 14, nós vamos ler com esta compreensão e com essa imagem aqui, não? Que o Dr. Landim colocou, ele disse, essa imagem ela é mais forte. E eu concordei com ele. Vamos ler, versículo 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Eu acho lindo estes apóstolos, né? Porque vai explicando, a Jesus, quem? O Filho de Deus, vírgula. Como grande sumo sacerdote, penetrou os céus, e agora veio o convite, ao final da série Adoração, conservemos firmes a nossa confissão. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E agora, outro convite. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Algumas traduções dizem assim, ousadamente. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos duas coisas. Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é o convite. Convite de Deus para que nos acheguemos de forma confiante e ousadamente do nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, sangue que transforma, que redime, que renova. Você tem um encontro marcado com o sumo sacerdote. Que notícia extraordinária! A fim de recebermos das mãos de Deus, através dessa linda mediação do Espírito, nós vamos falar do Espírito Santo, misericórdia e graça. Gosto muito daquela, é uma ilustração, ela é pequena, porque toda ilustração ela é insuficiente, né? Mas que o pai foi tirar o filho do poço, uma vez que ele tinha dito para o menino não ir na beira do poço, o menino desobedeceu, veja, transgrediu. Ele desobedeceu, né? E combinou com seus colegas como eles poderiam brincar no poço. Então, veja, iniquidade. Iniquidade é quando você planeja. E eles foram e ele caiu no poço. O pai correu e teve que descer no poço. Poço escuro, úmido. Viu o filho ali naquela poça d'água, lá no fundo. E quando ele chega, ele olha para o filho e diz assim, o pai veio tirar você do poço. O pai veio tirar você do poço. Este mundo que vivemos é o poço. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele estendeu a mão de graça. Filho, segura a mão do pai. Mas o menino estava tão tristemente ali naquele lugar, não? Ele não tinha condições de pegar a mão do pai, a mão da graça. O que o pai fez? Estendeu a mão da misericórdia, a outra mão. E a mão da graça e a mão da misericórdia se juntaram e abraçaram o filho. E assim ele tirou o filho do poço. Aqui na cidade de Hortolândia, nós temos aqui um tribunal do júri também. Pequeno, mas temos. E eu fico pensando na sala de julgamento. Um dia na sala do júri. Na sala do júri. Tensão grande. No centro da sala, a mesa de julgamento. Onde 12 jurados ali estavam. O réu assentado. À frente, numa cadeira solitária, ombros tensos, olhos baixos. Quem é este homem? Quem é este homem? Quem é o réu de roupas simples? Sim, é o acusado. É o acusado. É o acusado que foi tragado pelas circunstâncias da vida. Do lado dele ergue-se o advogado de defesa. Alto, magro, com postura firme,
dá 2 passos à frente, olha para o réu que está ali, põe a mão no ombro do réu, e no profundo gesto, não, solidário, de empatia, ele diz: senhoras e senhores do júri, estamos aqui para falar a verdade. A verdade não grita, não se impõe com força, a verdade se apresenta, às vezes tímida, porém irrefutável. Do outro lado, na ponta da sala do júri, o promotor, rígido, com olhar frio, segurava os papéis. O juiz, alto do seu púlpito, tudo olhava e observava. Do lado do juiz, o martelo que lembrava a todos que uma só palavra podia selar destinos. O advogado respirou fundo, o advogado de defesa virou-se ligeiramente para o réu e disse: eu estou do seu lado. Depois se volta para os jurados e disse: esse homem é inocente, a verdade prevalecerá. Pastor, que diferença tem isto da próxima ilustração real, bíblica? Jesus já estava caminhando, faltavam poucos dias para que ele pudesse alcançar a cidade de Jerusalém. Quando faltavam ali poucas semanas, Jesus tremeu, porque o pecado separa-nos do Pai, não? E Jesus, ao assumir os pecados de toda a humanidade, ele seria desconectado do Pai. Então, trouxeram uma mulher pecadora. A gente lê a história e diz: a mulher pecadora. Mas vamos entrar na história. Nós somos os pecadores. Nós somos os pecadores. E quando trouxeram a mulher, ela não tinha coragem de erguer os olhos, não. E os homens acusaram. Acusavam Jesus. Toma então ali uma pequena vara e começa a escrever na areia os pecados dos acusadores. Quem é que nos acusa? Satanás. Ele nos acusa. Ele é o acusador dos irmãos. Mas Jesus começou a colocar, escrever na areia, e eles foram saindo. E de repente, Jesus e a mulher pecadora estavam ali, a sós. Este encontro no trono da graça é você e Jesus a sós. Que oportunidade temos isto, não? Jesus então pergunta: onde estão os teus acusadores? A mulher, timidamente, entre os cabelos desalinhados, ergue os olhos, disse: se foram. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E agora, era sexta-feira. Cansado, Jesus, de uma madrugada exaustiva, na quinta madrugada, açoitado, coroa de espinhos na cabeça, Jesus ruma para o Gólgota. E de repente, na sexta-feira, cedo, Jesus, com a cruz, cai com o rosto também em terra. Por que esta cena é importante nós entendermos? Porque Jesus tomou o lugar da mulher pecadora. Jesus tomou o meu e o seu lugar, para que ele pudesse dizer à mulher: vá e não peques mais, eu não te condeno. Jesus tomou o lugar. E ali então, eu começo a pensar no capítulo 8 de Romanos. Eu quero que você vá para lá agora, a nossa última porção. Porque diante do trono de Deus, diante da face do sumo sacerdote, Deus convida você para receber misericórdia e achar graça. E Romanos capítulo 8, tão conhecido, tão decantado capítulo,
o capítulo do Espírito Santo. Na carta de Paulo aos Romanos, nós poderíamos dizer, capítulo 8, é o capítulo do Espírito Santo. Irmãos, se nós queremos continuar caminhando a nossa estrada, você precisa dar espaço da guarida para o Espírito Santo. E esse capítulo, na verdade, é uma sequência do 7, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual a diferença do advogado do tribunal do júri e de Cristo Jesus? É porque o advogado de defesa do réu, ele só podia trabalhar os limites da lei. Era isso que ele poderia fazer. Mas Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, agora nos céus, ele se envolveu com a humanidade caída. Ele verteu o sangue. Esta é a diferença. Marcante diferença. Ele é o nosso advogado. É o nosso advogado. Se alguém pecar, filhinhos, se alguém pecar, nós temos um advogado, Cristo justo. Isto faz toda a diferença para você e eu continuarmos a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de esperança. Então nós temos esta declaração tremenda e extraordinária de Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus assumiu o lugar do pecador, no sentido de colocar sobre si a culpa do pecado. A culpa do pecado. Porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Você entende isto? Na cruz, Cristo nos tirou da culpa do pecado. No santuário celestial, Cristo nos dá o poder sobre o pecado. Porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Veja o versículo 11, por favor. Nós temos aqui a citação do Espírito. Se habita em vós o Espírito. Se habita em vós o Espírito. Daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Tem uma palavra. Vivificará. Vivificará também o vosso corpo mortal. Por meio do seu Espírito que habita em vós. Diante da face do sumo sacerdote, você precisa ser sincero. Faça como Davi. Aqueles que caminham, oram o Salmo 51. Senhor, pequei. Senhor, minha transgressão. Senhor, a minha iniquidade. Senhor, porque a promessa, aqueles que adentram com confiança, com ousadia, do trono da graça, receberão a misericórdia e encontrarão graça. Vejam, irmãos, e versículo 14, estamos tirando alguns versos, não? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos e filhas. Amém? Filhos e filhas, guiados pelo Espírito. Jesus disse, deixarei o Consolador com vocês. Eu vou preparar lugar, vou voltar, vou levar vocês, mas vai ficar o Consolador. O Espírito Santo é uma pessoa extraordinária. Ele é uma pessoa maravilhosa. Nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo. Tem mais. A palavra de Deus tem mais. Versículo 17. E se você justificado, porque quando você é justificado, Romanos capítulo 5, não? Quando você é justificado, você tem paz. Paz por quê? Há uma reconexão. Reconexão. Então, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus
gosto dessa expressão bíblica, co-herdeiros. Co-herdeiros com Cristo. Porque Ele imputa, Ele coloca sobre o pecador as suas vestes de justiça. De justiça. E você, com o coração feliz e alegre, recebe esta bênção, esta graça. Porque o presente de Deus para os pecadores é Jesus Cristo. A mão da graça é a mão da misericórdia para tirar o pecador da lama do pecado. Tem mais, tem mais. Nós temos aqui o versículo 26, falando da natureza do Espírito, né? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Não caminhe rumo ao céu com a mente fraca, derrotada. Não faça isto. Pecamos, sim, transgredimos, infelizmente. Mas, se você vai ao trono da graça com confiança, com ousadia, você recebe graça e misericórdia. Então o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Você entendeu aqui? É o Espírito Santo que nos ajuda, que faz a mediação quando você está no trono da graça, de frente com o sumo sacerdote. Porque o reconhecimento de nossos pecados, das fraquezas, transgressões e iniquidades, somente pela ação do Espírito. Necessitamos do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E agora, nós temos 4 estrofes de um hino maravilhoso, porque o capítulo 8 termina com um hino. E aqui nós estamos caminhando para o final. Um hino. Justificação, santificação, você tem que caminhar cantando. Cantando com os versos, as promessas no coração, na mente. A sua face se ilumina. Você é uma pessoa diferente, porque você é uma pessoa cheia do Espírito. Então, 4 estrofes este hino. 4 estrofes. E todas elas com interrogação. Elas são perguntas. A pergunta é assim: diante de tudo isto, diante de toda a exposição da palavra nesta noite, que diremos à vista destas coisas? Que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará, essa palavra é forte teologicamente e biblicamente, graciosamente, porque a gente não merecia, graciosamente com ele todas as coisas, herança. Se sois guiados pelo Espírito de Deus, são filhos e filhas e são co-herdeiros com Cristo. A segunda estrofe deste hino: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem justifica. Aonde estão os teus acusadores? Eu não sei. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Mas, pastor, depois que me batizei, a luta é grande. Temos um advogado junto ao Pai, Cristo justo. Precisamos entrar no trono da graça. Todos os dias, todas as horas. Terceira estrofe: quem os condenará? Quem os condenará? E o texto nos diz que Cristo está à direita de Deus, intercedendo. E a última estrofe é um grande finale. Porque o final de nossa caminhada, irmãos, se tivermos vivos, é ver Jesus nas nuvens dos céus. Amém? E se infelizmente formos ao descanso, a promessa diz que seremos ressuscitados primeiro. Amém? São essas coisas que nos movem a caminhada. Esperança, certeza, não? Aqueles que dormem serão ressuscitados primeiro. É o final da caminhada. Então, a última estrofe diz assim:
quem nos separará do amor de Cristo? Você está triste? Desanimado? Lembre-se da visão de Ellen White, no caminho estreito, que tinha uma luz atrás, e alguns caíam pelo caminho. A descrição de Ellen White, Vida em Si, nos diz de que o braço de Jesus Cristo se levantava e ia erguendo os que estavam pelo meio do caminho. Isto é graça e misericórdia. Quem nos separará do amor de Deus? Será que a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, preocupação com as coisas deste mundo? Será? Versículo 37. É o coro, né? É o coro deste hino. Mas em todas estas coisas, que você possa estar pensando, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo, apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. O amém é o coro oficial daqueles que caminham rumo aos céus. Aqueles que acreditam. Porém, sem perder este grande finale, há uma pergunta a ser feita. A porta da graça um dia vai se fechar. A porta da graça um dia vai se fechar. Você e eu temos hoje a oportunidade. Convite, me vou ver aqui um pouquinho. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Louvado seja Deus. Ao concluirmos esta caminhada de adoração, nós podemos ter a oportunidade de compreender que a adoração é muito mais do que aquilo que pensamos ou podemos imaginar. Adoração é você se desnudar diante de Deus e Ele então vai te vestir com as vestes de Jesus. E você então vai ser uma testemunha. Você vai ser uma testemunha. Você quer fazer um compromisso com Deus nesta hora? Eu quero fazer um compromisso com Deus. Eu quero fazer um compromisso. Eu comentava com o pastor Ronaldo outro dia que, olha, a nossa igreja, nós já estamos terminando, estou olhando para o relógio ali, ele vai me acusando que é hora de terminar. Mas, pastor Ronaldo, você vai se lembrar, né? Nós comentávamos, nós temos acompanhado as famílias que choram em nosso meio. Eu quero convidar você a continuar orando por estas famílias em luto, tá? Nós tivemos aqui, 2, 3 dias atrás, né? A família Prates. Então, assim, aquela porta, sem a porta da entrada da igreja, né? Então, a gente vem aos sábados, né? E aqui, muitas vezes, quando o corpo sai para ser colocado num descanso na terra, sai por esta porta aqui, né? Eu comentava com o pastor, né? Ronaldo, falei, pastor, que coisa, né? O corpo saindo, mas sai com o senso da esperança. Hoje nós temos esta oportunidade de rever a nossa vida, de rever a nossa relação com Deus. Que Deus abençoe você nesse exercício. Que Deus possa nos abençoar como comunidade de fé. E eu quero renovar, neste instante, meu pacto com Deus. Vamos entrar mais no trono da graça, irmãos. Vamos nos demorar mais no trono da graça. Muitas vezes a gente tem muita pressa, muita coisa. Eu entendo, eu também sou tragado por isso, né? A gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade diante das coisas espirituais. E Deus vai suprir você e vai te abençoar. Nós vamos ter um momento de oração. E eu queria
convidar você para nos ajoelharmos. Nós estamos aqui com um propósito, não? Você pode falar com Deus. No trono da graça, podemos encontrar as provisões divinas. Querido Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado por tua palavra. Obrigado por teu Espírito, o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Tantas bênçãos, tantas coisas. Por isso nós estamos felizes, alegres aqui. Estamos ajoelhados no sinal de reverência. Senhor, ouça a nossa voz. Tu nos conheces. Estamos prontos, listos, abertos. Por favor, ó Pai, examine-nos, limpe-nos, fortaleça-nos pelo teu bom Espírito. Senhor, uma bênção para os que estão adoentados na nossa comunidade de fé. Tu és o Deus da cura, o médico dos médicos. Senhor, enxugue as lágrimas daqueles que estão chorando pela separação da morte. Pai, esteja, Senhor, com aqueles que estão desanimados, distantes da igreja. Que teu Espírito, Senhor, traga-os mais próximo da fogueira da fé. E agora, Pai, estamos todos aqui e queremos ouvir as nossas próprias vozes na oração do Pai Nosso. E ao orarmos juntos o Pai Nosso, nós possamos nos reconhecer que nós somos irmãos em Cristo e filhos e filhas da promessa. Assim oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. A nossa oração é que você seja feliz na caminhada. Duas coisas rápidas. A primeira é agradecimento. Acho que o pastor Ronaldo falaria sobre isso, né? Agradecimento ao pastor Jael pela série, numa palavra que o pastor Jael gosta muito, tremendo. E a segunda, a professora Margarida, da direção do Ministério da Mulher, trouxe o comunicado para nós que a próxima série será assumida pelo Ministério da Mulher, com a palestrante, está lá, né? com a palestrante, a doutora Thalita, que é a prata da casa. Então, os irmãos já podem imaginar que bênção será a próxima série, as próximas quartas-feiras. Pastor. Obrigado, doutor Enos. Eu gostaria de dar uma explicação importante. As missões em nossa igreja estão crescendo. Nós temos no mês de junho um grupo que vai para a Ilha do Bananal, em várias ilhas onde tem índios. Isso no mês de junho. No mês de julho, nós vamos ter uma equipe do Núcleo de Missões do Colégio indo para o Peru, na segunda quinzena. E no mês de agosto, através da liderança do pastor Félix e também do Dr. Edson Jara, há uma equipe indo para a República Dominicana. República Dominicana. Como é que eu faço para eu poder ajudar a todos sem desmerecer nenhuma delas? Então, nós vamos entregar para vocês ali fora, através dos nossos diáconos, um envelope. Esse envelope vai diretamente para a tesouraria.
E nós temos uma conta chamada High 7. O que é High 7? High 7 é uma conta do NASP. É um projeto, melhor dizendo, do NASP, do Núcleo de Missões. Se você entrar ali no aplicativo ou no site, você vai ver um monte de coisas lindas e maravilhosas que eles estão elaborando. Voluntariado e missão, tudo nessa conta, tá certo? Para que não haja nenhuma confusão. Eu gostaria de lembrá-los que os diáconos estarão entregando isso a você. O pastor Félix está me lembrando aqui que está chegando o dia do ex-aluno, que não é esse sábado, outro. Na sexta-feira nós teremos um grande dia de louvor uma grande sexta-feira de louvor com o maestro e pastor Williams Costa Júnior. Então ele vai cantar com a igreja, vamos ter alguns convidados aqui. E no sábado nós teremos, na parte da manhã, na Escola Sabatina, o Quarteto Arautos do Rei oficial desse tempo e o Quarteto Arautos do Rei de 90 e 91 fazendo o culto, que são 2 cultos. Então vai ser uma bênção. Na parte da tarde, nós vamos ter 2 momentos, obviamente que é gratuito, às 17 horas e às 19 horas, que seria o concerto dos 2 quartetos juntos. Nós precisamos controlar a entrada destas pessoas e nós estamos priorizando a igreja local. Portanto, o irmão Antônio, que trabalha todos os dias aqui conosco, está na secretaria e vai ficar em um tempo para que você já faça a sua inscrição, para que você já não perca o seu lugar, seja às 17 horas do dia 7 de junho ou às 19 horas. Combinado? Então, que Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela compreensão e que a paz de Deus esteja com todos.